Paz, Senhor, minhas amadas, boa tarde. Estamos aqui para mais uma live, aguardando as amadas aí entrarem. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aguardar aí o pessoal começar a entrar para que a gente possa dar início. Eu creio que Deus tem algo especial para nós nesta tarde. Estou aqui também mandando alguns convites. Amém, glória a Deus. Paz do Senhor, minhas amadas, paz do Senhor, Miquelina. Estou muito feliz hoje. Creio que nós faremos uma live diferente. Espero que eu possa, de alguma forma, levar Deus até o coração de vocês e mostrar o quanto Deus é bom, o quanto Deus é fiel e o quanto Ele fala conosco de todas as formas, né? Então, se você está entrando, pode deixar seu comentário aí. Se você tem algum pedido de oração, paz do Senhor, irmã Wanda, seja muito bem-vinda. Se você tem algum pedido de oração também, você pode deixar conosco, que nós estaremos orando por você nesse período. Então, Rosângela, Deus abençoe sua vida, querida. Glória a Deus, seja muito bem-vinda. Eu creio que hoje Deus vai falar de uma forma tremenda. Eu gosto muito da forma como Deus nos mostra a palavra dele, como Deus se revela a nós. E nessa tarde eu quero dividir com você. Pai, Senhor, irmã Cleonira, Deus abençoe sua vida. Se você tiver pedidos de oração, você pode deixar aí. Nós estaremos orando por você, intercedendo pela sua vida, pela sua família. Pai, Senhor, Roberta, Deus abençoe sua vida, querida. Seja muito bem-vinda. Esteja conosco aí durante essa live que nós vamos falar do amor de Deus. Conceição, minha amada, grande pessoa que Deus sempre usa nos momentos em que eu preciso muito. Deus é fiel. Glória a Deus. Miquelina, seja bem-vinda. Gente, é muito bom estar aqui com vocês. Eu quero aguardar um pouco, porque eu creio que hoje Deus tem uma coisa muito boa. Pai, Senhor, irmã Rosa. Pai, Senhor, irmã Rosângela, seja muito bem-vinda. Fique conosco aí. Eu creio que Deus vai falar tremendamente. Elisete, seja muito bem-vinda. Eu estou muito ansiosa. Ontem foi um dia de jejum nacional e nós estivemos aí nesse jejum. Lucimara, seja muito bem-vinda, minha querida. Fica aí conosco, Deus vai falar muito com você hoje. Amém? E ontem foi um dia de jejum nacional, e nesse jejum nacional eu creio que muitas de nós esteve com sua família aí fazendo jejum, adorando ao Senhor. E o que foi bom é que foi um tempo da gente entender que a nossa nação pertence ao Senhor, que a gente pode buscar coisas diferentes, que Deus tem algo especial para cada uma de nós, mulheres, para os nossos esposos, para as nossas famílias. Então, eu queria verdadeiramente que você entendesse que foi um tempo, se você não apregoou ontem um jejum, conforme o nosso líder da nação pediu, você perdeu uma grande oportunidade de fazer aquilo que Deus gostaria que você tivesse feito no dia de ontem. Mas eu hoje queria um pouco ir mais profundo nisso e mostrar para você que o nosso Deus, ele nos dá a oportunidade de escolhermos aquilo que a gente quer fazer. Então, eu queria começar orando com você nesta tarde, pedindo que Deus esteja conosco, pedindo a você que você abra o seu coração. Yara, seja muito bem-vinda, minha amada paz do Senhor. Que você abra o seu coração para receber essa palavra. Como eu estou sozinha para fazer a live, eu vou fazer algo especial nesta tarde. Eu peço desculpa se alguma falha houver,
mas se você ficar atenta, Alda, minha amada, lá de longe, seja muito bem-vinda, Deus abençoe sua vida. E se você puder prestar bastante atenção, eu queria que você verdadeiramente entendesse o sentido daquilo que Deus falou comigo e foi tão forte que eu gostaria de compartilhar com você. Não vai ser diferente com você da sensação que eu tive, né? E eu creio que a partir de hoje você vai fazer isto que a gente vai fazer aqui de uma forma muito diferente. Você vai olhar com outros olhos. Eu gosto muito porque Deus me dá algumas estratégias muito interessantes para trazer a palavra dele, né? E eu gosto quando ele me leva a fazer coisas diferentes. Vou me desdobrar em 4 aqui para tentar trazer esta palavra para vocês, para mostrar, porque eu vou mostrar assim, efetivamente fazendo algo para vocês, que vocês vão entender o trabalhar de Deus na minha e na tua vida. Amém? Vamos orar, fecha os teus olhos. Paz do Senhor, Valmir, seja muito bem-vindo, meu querido. Bom demais estar com você aqui e não perde não, porque coisa linda Deus vai fazer nessa tarde, amém? Cidinha, seja muito bem-vinda. Amados, fecha os teus olhos, vamos orar agora, falar com Deus. Juliana, minha amada, linda, saudade de você e das crianças. Minha irmã Giancarla, amada minha também, seja muito bem-vinda. Vamos então orar ao Senhor, pedir ao Senhor que fale conosco nesta tarde, que Ele nos mostre o que Ele espera de nós, né? Então, fecha os teus olhos e vamos agora falar com o Senhor. Poderoso e amado Deus, querido Pai, bom, Senhor, é estar na Tua presença, bom é louvar o Teu nome, bom, Senhor, é Te agradecer, dizendo, Pai, que Tu és santo, que Tu és poderoso. Oh, Papai querido, nesta tarde, Deus, nós queremos entrar na Tua presença, dizendo, Deus, Eriará, Suri, Andará, oh, Papai querido, quantas pessoas nesta tarde, Pai, estão entristecidas, oh, Papai, forte a Tua presença aqui neste lugar. Pai, eu posso sentir, Senhor, que há coração contrito nessa tarde. Há pessoas nesta tarde, Senhor, que estão amarguradas. Deus amado, Deus querido, vai visitando, Pai, os teus filhos nesta hora. Vai trabalhando, Deus, na vida de cada um deles. Senhor, eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a prova, mas eu quero dizer para você que está nesta live nesta tarde, você não entrou aqui por acaso. O Senhor Deus tinha um propósito em te colocar aqui, porque Ele vai falar contigo. Ele quer que você entenda a provação que você tem passado. Ele quer que você entenda a forma como Ele trabalha, para que você possa sair vitorioso desta luta. Ei, Arassuri cantarás. Então, em nome de Jesus, eu quero te pedir, meu querido, minha querida, abra o teu coração para receber de Deus esta palavra, porque Deus nesta tarde vai falar com você. Oh, grande, eterno e soberano Deus. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que as pessoas nesta tarde, que entraram nessa live, Pai, que tem dores pelo corpo, oh, Papai querido, dores, Senhor, que tem afligido, porque a dor nos leva, Senhor, muitas vezes a perder a paciência. Pai, vai visitando nesta hora, vai colocando tua mão, Senhor, vai trazendo bálsamo, Senhor, para os teus filhos nesta tarde. Oh, Papai, eu posso sentir a tua presença, Deus amado, Deus querido. Pai, traz para essa live aquelas pessoas que precisam ouvir isto. Estamos vivendo tempos difíceis, Pai, tempos de provação, e que nesta tarde, Senhor, esta dinâmica que eu vou fazer, venha mostrar para os teus filhos que aquele que o Senhor ama, o Senhor aprova, mas também o Senhor antes prova, Papai, para só saber se ele vai ser aprovado e vai ser devidamente recompensado. Deus, então, em nome de Jesus, visita cada um nesta tarde. Este local é teu, que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai, e que tudo seja feito aqui para a glória, para a honra e para o louvor do teu santo nome. É assim que eu te louvo e é assim que eu te agradeço desde já, em nome de Jesus.
Amém, meus queridos? Amados, eu estou toda arrepiada, a presença do Senhor é muito forte aqui neste local. O Senhor falou para mim que pessoas nesta tarde que entraram na live dizendo: eu estou passando por uma séria tribulação. O Senhor manda dizer para você: preste atenção nesta dinâmica, porque Deus vai falar contigo nesta tarde. Deus vai te dizer o que é preciso para você sair desta provação. E eu queria então, meu querido, minha querida, que você pegasse a tua Bíblia para que a gente possa fazer uma leitura. A leitura nesta tarde está em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13. Amém? Abra a tua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13. A palavra do Senhor diz assim: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. No versículo 13 ele diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Querido, amém? O que isso significa para as nossas vidas na prática, nos dias de hoje? Consideremos a rotina dos sacerdotes para manter o fogo aceso. Ao nascer do sol, diz lá em Êxodo 29, que ao nascer do sol e ao pôr do sol, eles deveriam alimentar o fogo com um novo sacrifício. Sendo assim, eles faziam 2 sacrifícios durante o dia: um ao nascer do sol e um ao entardecer, ao pôr do sol. Sabemos muito bem que o sacrifício naquela época era o sacrifício de um animal inocente, que era a figura de Cristo para eles. Desde o dia em que saíram do Egito, que está lá em Êxodo 12, Deus então inicia esse mistério entre o seu povo, aonde cada família deveria fazer o sacrifício de um cordeiro ao Senhor. Muito bem, vamos lá para a gente entender. Se assim é, cada homem, chefe de família, trazia o seu cordeiro em sacrifício ao Senhor. Mas agora o próprio Deus trouxe o seu cordeiro. João Batista já declara isso quando ele diz, olhando para Jesus: eis o Cordeiro de Deus. Olha que coisa linda. Então, até então, as famílias eram preciso sacrificar. Cada pai, cada líder do seu lar, cada sacerdote do seu lar precisava então levar até o altar o seu sacrifício. A partir do momento em que Jesus vem para nós, então João Batista já declara: eis aqui o Cordeiro de Deus. Em resumo, meus queridos, o versículo que nós lemos, manter o fogo aceso, tinha um propósito em particular, ou seja, era o deixar o altar sempre pronto a receber os sacrifícios. Agora vamos entender um pouco deste mistério. Olha que coisa interessante, nós somos os sacerdotes dos nossos lares. E nós é quem devemos manter este fogo aceso. E o objetivo de manter este fogo aceso é para que nós possamos oferecer sacrifícios neste altar a qualquer momento, diz o Senhor. E o sacrifício em Levítico 6, ele trata literalmente da morte de um inocente, o qual aponta para Jesus Cristo. Olha que interessante. Se assim for e se não houver fogo no altar, também não haverá sacrifício. Sem o sacrifício, nós precisamos entender que não há remissão dos pecados. E se não há remissão dos pecados, não há perdão e nem paz com Deus. Olha que interessante, tudo é um processo. É necessário que haja todo este processo do sacrifício, colocar a lenha, sacrificar o cordeiro, para que então esse sacrifício seja aceito e para que os nossos pecados sejam perdoados e para que a gente tenha então paz em Deus. O fogo do altar, ele foi
ateado pelo próprio Deus. É preciso que a gente entenda isso. Está lá em Levíticos 9:24. É Ele quem acende o fogo em os nossos corações. Então, esse fogo é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, o que se entende na alegoria, o Espírito Santo como fogo, sempre aceso em nossa alma e que deixa o nosso coração sempre predisposto a oferecer sacrifícios a Deus. Porque nós olhamos para o sacrifício, sendo ele o nosso Cristo Jesus eterno. Em outras palavras, eu queria que você entendesse que ele morreu por mim e por você. Por isso, você pode dar a sua vida pelos seus irmãos. Ele morreu por mim e por você, e assim você pode renunciar a este mundo, pois eu estou morto para o mundo com Cristo, diz a palavra. Está lá em 1 Coríntios 5,14. Ele morreu por mim. E sempre que eu cometo um pecado, o seu amor, que é grande, que é infinito e perdoador, me constrange a pedir perdão. Então, hoje o fogo do Espírito Santo, meus queridos, não nos deixa esquecer que Jesus fez por nós, o seu sacrifício de cruz. E mantendo este fogo aceso, nós teremos ousadia e nós teremos coragem, nós teremos força e vigor para fazer a vontade do Senhor todos os dias, todos. Por mais difícil que venha a ser, nosso ânimo precisa estar em Cristo Jesus. E é isso que nos dá força para fazer o mesmo por Ele. Você, nesta tarde, eu queria te fazer uma pergunta. Você está pronto? O seu altar está preparado para oferecer sacrifícios a Deus por Cristo? É uma pergunta forte e eu vou repetir a pergunta para que você me entenda. Você está pronto, ou seja, você está aceso, o teu altar está aceso e preparado para oferecer sacrifício a Deus? Eu não sei se você está, mas se você não está, querido, eu tenho uma boa notícia para você. Nesta tarde eu vou te dizer como funciona para manter o teu altar aceso. Através de uma dinâmica que nós faremos agora. E nessa dinâmica, eu queria perguntar para cada um de vocês. Você já estourou pipoca? Sim, pipoca. Aquela coisa branquinha, gostosa, que muitas pessoas gostam. Eu particularmente não gosto muito, mas o Senhor fala muito comigo através da pipoca. E nesta tarde eu queria que Ele falasse com você. Então a gente vai se movimentar um pouco e eu queria que nesta tarde você prestasse atenção naquilo que o Senhor tem para falar para você. Amém? Eu vou me dirigir aqui até o meu fogão, porque eu queria nesta tarde fazer algo diferente com você. Eu queria que nesta tarde você pudesse entender o que Deus faz por mim, o que Deus faz por você e como que funciona esse momento em que o Senhor nos prova, o Senhor nos coloca numa situação e nos leva a decidir o que queremos fazer ou como vamos optar por Ele. Amém? Então eu vou virar aqui um pouquinho a minha câmera. Eu vou focar um pouquinho aqui mais para baixo. Eu creio que você está vendo aí, aqui, a minha panela, né? E eu posso entender, eu queria que você continuasse me ouvindo, aquilo que eu quero ministrar ao teu coração. Eu queria que você pensasse agora, qual é o melhor? O milho sem estourar ou o milho estourado? Talvez o milho de pipoca sem estourar, que é este milho que você está vendo aqui na minha mão, talvez a galinha goste dele, mas eu não sei se efetivamente é o que nós gostaríamos de comer.
O milho de pipoca sem estourar, ele não serve para nada, né? Mas para que ele se torne algo apreciável, é preciso que você entenda que este milho tem que passar por um processo. Ele precisa passar por um processo. E você entende isso? Para você entender, eu gostaria de começar dizendo para você, assim como Levítico disse para você, que o fogo precisa ser aceso. Eu queria então, nesta hora, acender o fogo nesta panela. Depois que eu acendo o fogo, eu preciso colocar o azeite. E depois, quando eu coloco o azeite, eu venho e coloco o milho dentro da panela. Mas o azeite e o milho dentro da panela sozinho podem não representar muita coisa. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. E eu quero então colocar um pouco de sal nessa pipoca para que você entenda que você veio para temperar, você veio para dar sabor, você veio para mudar situações. Então, o milho colocado na panela, o processo começa. E é claro, meus queridos, que dentro dessa panela, esse milho agora, você pode estar vendo aí, esse milho ele deve estar aqui dentro, eu vou imaginar e fazer uma conjectura, que esses milhos aqui estão aqui dentro conversando entre eles, e o calor está aumentando aqui dentro da panela. E eu começo a imaginar que talvez algum milho aqui dentro deva estar falando nesta hora, sabe? Ou passando na cabeça dele. O calor está aumentando. Está ficando insuportável ficar aqui dentro. Eu creio que Deus não me ama. Veja só o que eu estou passando, fervendo dentro deste azeite. E se realmente alguém se preocupasse comigo, talvez alguém aqui viesse agora e desligasse esta panela para que esse azeite pudesse parar de esquentar e esquentar cada vez mais. Eu sou uma pessoa tão boa, coitado de mim, eu estou aqui fervendo, ó céus, ó vida. E talvez você seja essa pessoa que nessa tarde fica aí reclamando, reclama porque o dinheiro não deu, reclama porque alguma coisa aconteceu de errado ou porque não deu certo o seu planejamento. Mas ao mesmo tempo, dentro desta panela, há um milho que diz assim que Deus está no controle da situação. Que ele sabe que o azeite está fervendo, mas ele também sabe que Deus é fiel. Ele também sabe em quem ele tem crido. Ele sabe que Deus é poderoso para guardar o depósito dele até aquele dia em que ele vai se encontrar com o Senhor. E o azeite começa a ferver e a coisa começa a ficar mais feia aqui dentro da panela. Assim é na tua vida, quando as situações começam a apertar, as coisas começam a ficar mais difíceis para você, as humilhações crescem, os insultos crescem, a família começa a te desprezar e de repente, quando tudo isso começa a acontecer, você escuta um barulho. Bum! E este barulho é o barulho do milho quando ele começa a ferver. E de repente, essa pipoca, ela começa a estourar. Ela já não sabe mais o que fazer. Então, ela começa a passar por um processo de transformação. Assim é com você, meu querido, quando você começa a passar pelo processo de transformação. A vida te chacoalha, a vida te joga para cima e para baixo. A vida te leva a pensar que é momento de parar, que é momento de desistir. Enquanto isso, algumas pessoas estão do teu lado, falando para você, ei, para, desiste, não vai dar certo para você. E o fogo continua lá dentro, e as coisas continuam acontecendo. E de repente, aquele milho que era duro, que era intragável, que era difícil, ele estoura dentro da panela. E uma coisa diferente e linda começa a acontecer. Uma flor branca, cheirosa, suave,
macia aparece lá dentro. E agora, amados, aquele milho que era indesejável, aquele milho que você e eu talvez não gostaríamos de comer, este milho se torna em algo saboroso, completamente diferente do que era. Olha que coisa interessante, ele fica tão bonito depois que ele estoura. E é sobre isso que eu gostaria de continuar falando com você. Este milho que a gente acabou de estourar ali é o que acontece na minha e na tua vida. Querido, quando as situações difíceis chegam para mim e para você, quando a situação difícil começa a acontecer na tua vida, na minha vida, e o fogo vai esquentando, e o fogo começa a apertar, o processo começa a ficar difícil, é difícil de suportar. Nesta hora, meu querido, você percebe que este é o sonho de Deus para mim e para você. Oh, glória a Deus. Jesus sonha, meu amado, com o dia em que eu e você vamos estourar e que a nossa transformação vai atender ao projeto para o qual Deus nos criou. Olha que coisa linda, como a pipoca, um item que você gosta tanto, ele pode nos falar tanto do amor de Deus. Você viu esse milho que parecia nada, só uma galinha queria. Ele passou por um processo, o fogo começou a ferver, e provavelmente é assim comigo e com você. Enquanto eu estou na prova, estou na luta, estou glorificando a Deus, estou adorando ao Senhor, estou orando e jejuando, pode ter um crente que está dentro da panela fervendo no mesmo processo e esteja agora lamentando, lamuriando, esteja reclamando. Sabe, meu querido, eu preciso que você entenda que é necessário que a gente deixe de ser aquele milho de pipoca duro, insensível, aquele milho de pipoca que não tem sabor, para que a gente passe pelo processo do Senhor, para que o nosso fogo aceso, o fogo do Espírito Santo na minha e na tua vida, venha nos tornar em algo macio, em algo saboroso. Infelizmente, meu amado, meu querido, aquele caroço que murmurou, aquele caroço que reclamou, pensou que as pessoas queriam destruí-lo, pensou que as pessoas queriam acabar com ele. Logo ele, que era tão bom, ele devia ter pensado dentro daquela panela, né? Mas ele, quando passa na prova do fogo e do azeite, infelizmente, isso acontece com muitos cristãos hoje em dia. Ele não se deixa ser transformado, ele não se deixa estourar. Você já percebeu que quando você estoura a pipoca, ao final, quando ela já tá toda ali com a panela cheia, como você acabou de ver, e você começa a comer aquela pipoca macia, saborosa e gostosa, no final ficam alguns grãos que se recusam a estourar. Algumas pessoas chamam ele de piruá, aquele piruazinho que fica no fundo da panela. É isso mesmo. É o milho que não estourou. Ele se recusou a ser transformado. Ele se recusou, meu querido, a ser melhor do que ele era. Ele se recusou a deixar de ser duro e intragável. E agora, já que ele se recusou, não há outro lugar para ele ir senão para o lixo. Preste atenção, meu querido, talvez a prova que você está passando nessa tarde, talvez a luta que você está passando nesta tarde, se você parar para observar, você está no fogo do altar. E esse fogo vai ter que te provar. Ele quer saber se você vai sair daí um milho diferente, um milho estourado, bonito, ou se você vai virar piruá. Entende isso? Olha que profundo que é isso. Então, com Deus é diferente. Ele não leva em conta na nossa vida o tempo da ignorância. Muito pelo contrário, a Bíblia mostra para mim e para você que ele, como oleiro, ele pega o vaso quebrado. E olha que lindo, meu amado, nesta tarde, eu e você, por quantas vezes estivemos com rachadura no nosso vaso, e o Senhor nos pega com amor.
O Senhor nos pega e de repente Ele faz de nós um vaso novo. Deus não desiste de nós, meu querido. Mesmo que você seja um milho murmurador, nesta tarde eu quero te dizer que Deus não desiste de você. Pode parecer que você é reclamão, pode parecer que você é duro, que você está sem sabor, mas eu quero te dizer nesta tarde, Deus não desiste de você, aleluia, glória a Deus. E quero aproveitar que eu falei para você do milho, eu quero falar para você de um outro exemplo em que muito Deus se revela a nós através dele. Você sabia que o carvão e o diamante, os dois são feitos do mesmo elemento químico? Tanto o carvão quanto o diamante. Os dois têm a mesma composição, que é o carbono. No entanto, o diamante, ele é transparente, ele é translúcido. E o carvão, ele é opaco e ele é escuro. O diamante é um dos materiais mais duros e resistentes do planeta. O carvão, ele esfarela. Se você tocar nele, um mero esfregão e ele já se esfarela no meio do seu dedo. O diamante, ele ocupa um lugar de destaque. O mundo supervaloriza o diamante. Se você comprar um anelzinho com um diamante, é um valor já absurdo. Por conta da sua beleza, ele é valorizado. Enquanto que o carvão vive escondido nos porões. Serve apenas para quê? Para ser queimado no fogo no dia de um churrasco. Ora, meu querido, minha querida, nesta tarde eu queria que você entendesse. Se os dois têm a mesma composição, o que faz a diferença entre o carvão e o diamante? Acontece que as moléculas do carvão, elas estão dispostas desordenadamente, meio que fora de lugar. E por elas estarem fora de lugar, é impossível que a luz passe por ela. Então, quando é impedida a passagem da luz, a estrutura do carvão se torna frágil. Amados, tem alguém me dizendo que está travando, mas a minha internet está normal. Eu creio que talvez seja algum probleminha aí por conta de muitas pessoas estarem na internet, né? Nesse tempo que a gente está aí dentro de casa, em isolamento social. Mas não vamos deixar que isso tire da gente essa palavra que Deus tem para o nosso coração nesta tarde, amém? Então, o diamante já possui uma estrutura totalmente diferente. A estrutura do diamante, ela é uma estrutura totalmente ordenada. Todas as moléculas estão na mesma direção. Isso confere ao diamante dureza. Isto confere ao diamante firmeza. Isto concede ao diamante que a luz passe por ele facilmente. E isso torna ele um elemento dos mais duros e resistentes da natureza. Queridos, mas olha a diferença. Novamente o fogo aqui aparece para mostrar para mim e para você que Deus nos coloca no fogo para nos aprovar, para nos dar a permissão ou o direito de optar por mudanças. Veja que interessante, o carvão, ele fica na parte de fora dos vulcões, nas pequenas partes. Ali a temperatura é muito inferior. Em compensação, o diamante, ele se coloca a temperaturas e pressão que estão abaixo de 160 quilômetros de profundidade da Terra. O que significa para mim e para você que ele reflete praticamente toda a luz que incide sobre a sua superfície, chegando a brilhar mesmo no escuro. Oh, glória a Deus! Você pode entender que se você estiver dentro do processo de Deus e se permitir ser trabalhado, você vai brilhar, você vai refletir a luz de Cristo mesmo no momento da tribulação. Nós humanos também somos feitos de carbono. Eu queria te dizer isso. E muitas vezes, meu querido, minha querida, você pode parecer opaco, como carvão. Muitas vezes você pode parecer apagado como carvão. Muitas vezes você pode parecer
revoltado para as pessoas. E eu queria dizer para você que crentes de que o mundo sempre vai estar em dívida com você de alguma coisa. Mas eu queria te dizer que nós também podemos brilhar e glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas. Nós podemos optar por bloquear a passagem de Deus, da luz de Deus nas nossas vidas, mas nós também podemos deixar ela nos atravessar. E através dessa luz que vem de Deus, eu iluminar o caminho de outras pessoas. Nós podemos escolher viver escondidos e acabarmos servindo simplesmente para queimar no fogo como carvão, mas também eu posso ocupar um lugar de destaque no mundo e refletir a beleza e a glória do meu Deus, aleluia, porque eu e você sabemos que nós somos o sal da terra. Nós, quando recebemos Cristo, nós passamos a ter luz própria, o Senhor nos enche de luz. Querido, nós podemos ser tão fracos a ponto de esfarelar ao toque de um dedo como carvão e nos revoltarmos contra o tratamento que o Senhor tem para conosco. Podemos murmurar constantemente, morrendo no deserto que o Senhor nos coloca, mas nós também podemos nos tornar pessoas doces e tratáveis, experimentarmos através das provas e das dificuldades, estando consciente do chamado que Cristo deu para nós, de que há algo muito maior e que não vemos, mas que nós esperamos pela fé que temos em Cristo, certos de que aquele Deus que começou a boa obra na minha e na tua vida é fiel para cumprir. Eu queria que você entendesse que Deus está trabalhando em você. O carvão, para virar diamante, ele é submetido a uma pressão. Por isso, querido, não estranhe quando a pressão na tua vida aumentar. Não estranhe quando as dificuldades chegarem. Não estranhe quando as perseguições aumentarem. Porque eu queria dizer para você que mesmo que a pressão aumente, mesmo que a perseguição aumente, mesmo que as lutas sejam tão grandes a ponto de você dizer eu não vou aguentar, eu queria que você lembrasse que Deus sabe o que está fazendo. Aleluia! Deus sabe porque Ele te colocou neste processo. Ele sabe que joia rara Ele quer te transformar. Ele sabe o que Ele quer fazer de você. De repente você precisa ser brilhante no teu lar. De repente você precisa ser um brilhante na tua igreja. De repente você precisa ser um brilhante no teu trabalho. Querido, o que faz os candidatos, na verdade, a serem eleitos povo de Cristo, sacerdócio real, eles se deixam passar pela prova do fogo para se tornarem diamante. Dizem os entendidos que o diamante não é mais do que um pedaço de carvão convertido. Eu queria te fazer uma pergunta nesta tarde. Você é um pedaço de carvão ou você já está sendo transformado em um diamante? Porque para você sair da condição de carvão para se transformar num diamante, são necessários 3 fatores determinantes que nós falamos até agora. Primeiro, o calor. Segundo, a pressão. E terceiro, o tempo. E eu quero mostrar para você na prática, meu querido, como isso acontece. Davi foi escolhido por Deus, mesmo que tenha sido esquecido por seus irmãos e por seu pai. Ele foi ungido rei sobre Israel. E ele pensou quando foi ungido, a minha vida vai mudar. E quantas vezes você pensou isto? A minha vida agora vai mudar. Depois que alguém te entregou uma profecia. Depois que alguém te deu uma promessa.
Depois que alguém olhou para você e disse: eis que o Senhor manda te dizer. E parece que nada aconteceu. Parece que nada mudou. Parece que muito pelo contrário, as provas aumentaram na sua vida. A perseguição se intensificou. Os seus inimigos se multiplicaram de lugares que você nem imaginava. Olha que coisa interessante. Quando você pensou que as coisas iriam se ajeitar, então de repente tudo piora. E com Davi não foi diferente, meu querido. Com Davi foi igual. Esse fogo é para te provar, não estranhe. O carvão precisa dele para se tornar diamante. E isso não é o fim, mas é o começo de uma transformação. Então eu queria dizer para você, fica firme. Porque depois do vento, as suas raízes vão estar muito mais fortes, muito mais profundas. E Deus, meu querido, não se engana. Ele sabe muito bem como tratar eu e como tratar você. Esse é o nosso Deus. Aí você talvez se pergunte, por que essa pressão toda, irmã Kátia? Por que essa pressão ou para que esta pressão? Eis a questão, eis o segredo de tudo que nós falamos aqui. A pressão, meu querido, é uma força agindo ininterruptamente na vida do crente. A pressão vai comprimindo o crente e apertando ele através da circunstância. De tal forma que quando nós falamos de pressão, nós estamos nos referindo àquelas situações de angústia, aquelas situações de frustração e sofrimento causada pelas tribulações da vida, por perdas, por adversidades ou qualquer outro conflito que a vida possa te trazer. As fontes dessa pressão são diversas, mas são causadas, querido, saiba disso, pelo diabo. Outras serão produzidas pelo pecado que nos assedia, outras serão geradas pelas pessoas e pelo próprio ambiente onde nós vivemos. Na verdade, as pressões são uma das estratégias mais eficazes que Satanás usa para nos obrigar a desistir dos nossos objetivos. Então, eu queria que você entendesse que há vários tipos de pressão, vários mesmo, e que algumas pressões nós precisamos estar ligados para entender se ela é uma pressão de Deus que está me colocando no processo de melhoria ou se ela é uma pressão que vem de Satanás. Existem pressões sutis, talvez você já tenha passado por isso. São aquelas pressões que vêm em forma de conselhos bem intencionados, do tipo, você vai orar por quê? Não precisa fazer jejum não, Deus conhece essa situação, e se Deus tiver que agir, Ele vai agir, não faça jejum não precisa. Existe também as pressões que são, a gente chama de astuciosas. Ela vem em forma de proposta vantajosa, do tipo, se você for comigo no shopping hoje é domingo, eu compro um sapato para você. Não vai na igreja hoje não, vamos no shopping. E às vezes, irmãos, naquele dia você precisa tanto de um sapato, às vezes você tá sem. E sabe o que o diabo faz? Ele traz uma bandeja assim, ele traz um prato e coloca para você. Se você não estiver conectada com Deus, você come no prato de Satanás. Olha que interessante. Existem também as pressões ostensivas. Ela vem em forma de repressão. De um modo geral, as próprias circunstâncias da vida exercem sobre nós o poder de pressão. Aqueles que fazem a obra do Senhor sabem que a obra em si, aquilo que nós fazemos, é uma fonte de inúmeras pressões. Nós, por exemplo, no grupo de mulheres, a gente sente isso. Quando a gente está ali orando, a pressão é muito grande. Às vezes você ora por enfermos, você ora por pessoas que estão endemoniadas. A pressão é muito grande. E independente da pressão ou da origem dela, nós sabemos que Deus permite que elas nos persigam. Principalmente para nos mostrar três coisas. Três coisas que são fato. Primeiro, a pressão mostra quem nós somos. Quando você está pressionado, é que a gente conhece quem você é.
É quando Deus sabe quem você é. Deus não olha para a quantidade, sim para a qualidade. O fogo, com o tempo, ele vai testando o nosso valor espiritual. E a combinação desses três elementos, fogo, pressão e tempo, é que produz em nós, os crentes, a mudança que Deus espera. A mudança radical que Deus espera. A pressão me leva a orar mais, me leva a buscar mais. Quanto mais eu oro e quanto mais eu busco, eu percebo que o fogo de Deus é mais presente. E aí eu consigo esperar no tempo do Senhor, que as coisas melhorem, que as coisas aconteçam. Então, meu querido, eu queria nesta tarde deixar para você o seguinte: o fogo tá ardendo? Tá difícil? A prova tá grande? Faz tempo que você espera pela vitória? Entenda que é necessário a pressão, é necessário o fogo e é necessário o tempo. A combinação destes três elementos vai fazer com que eu e que com você nos tornemos cristãos melhores, nos tornemos cristãos verdadeiros, nos tornemos o povo que neste tempo de luta o Brasil precisa. Cristão que dobram seus joelhos. Neste domingo, quando nós estávamos optando pelo jejum, a minha filha Jéssica fez um comentário. Ela falou: o jejum nós não vamos fazer porque pensando se alguém mais no Brasil vai fazer. Nós vamos fazer porque nós fazemos parte desta nação. Nós vamos fazer porque o que interfere nesta nação interfere na minha vida. E nós vamos fazer porque os meus filhos, os meus netos que virão, os meus bisnetos que virão, eu creio, com a glória de Deus, eles farão parte desta nação. E eu quero que eles façam parte de uma nação de verdadeiros cristãos que oram, que dobram seus joelhos, que buscam na madrugada, que não tem preguiça, sabe? Porque nós vivemos num tempo de dieta espiritual. Então, as pessoas estão comendo um pouquinho da palavra para não engordar. As pessoas estão ouvindo um pouquinho as coisas de Deus para não ficar se sentirem pesadas. Irmãos, não é tempo de dieta espiritual. É tempo de você orar. E se doer, se o fogo começar a queimar, não seja o milho que murmura, seja o milho que diz: eu sei em quem tenho crido, eu sei que a vitória vai chegar, e que você possa verdadeiramente explodir para um Deus que é verdadeiro, para um Deus que é fiel, para um Deus que está ao nosso lado em todo tempo e nos livra de toda e qualquer batalha. Eu queria dizer para você que me assiste nessa tarde, que Deus contempla o teu sofrimento. Deus contempla a tua dor. Deus sabe que é preciso você passar por este fogo. Às vezes você pode estar se perguntando agora: Mankátia, mas o meu fogo tem durado tanto. Meu fogo vem permanecendo por longos anos e eu estou ardendo neste fogo. Querida, aguenta mais um pouquinho. Tem uns milhos que são um pouquinho mais duros para estourar. Tem milho que você põe no fogo, ele já vira pipoca. Tem milho que ele precisa fritar um pouquinho mais. Talvez o seu tempo de fritar um pouquinho mais seja para você pedir perdão a Deus pelas suas falhas. Talvez o seu tempo de fritar um pouquinho mais seja o tempo para você dizer: Senhor, me perdoa. Eu não tenho sido um crente fiel. Eu não tenho sido fiel naquilo que eu prego, naquilo que eu vivo, naquilo que eu ouço e naquilo que eu falo. A Bíblia diz que nós somos cartas vivas de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ler em nós a carta do Senhor. E ler em nós que há um cristão de verdade. Eu oro para que todas vocês, amadas mulheres, mulheres que têm passado por provas, por lutas, mulheres que têm sofrido, mulheres que têm sido abusadas, espancadas, que o teu caráter, a tua moral tem sido invadida. Eu quero dizer para você: aguenta mais um pouco, ora um pouco mais,
se sujeita um pouco mais à vontade do Senhor, e Ele verdadeiramente vai mudar o teu caminho, Ele vai mudar o teu destino. E quando você menos esperar, alguém vai olhar para você e vai dizer: ei, você tá mudada? Ei, você tá parecendo um diamante. Sabe por quê? Porque Deus te ama, porque Deus não se engana e porque Deus está no processo comigo e com você. Se doer um pouquinho, pode contar comigo. Eu não sei se eu vou poder desligar o fogo, mas eu te garanto uma coisa: eu vou poder mexer a panela e te ajudar a caminhar um pouco mais, orando com você, estando com você nessa prova. Porque às vezes nós precisamos de alguém para mexer a panela. Às vezes nós precisamos de alguém para tampar a panela e sacudir um pouco. Mas uma hora nós vamos estourar e seremos deliciosos e seremos saborosos aos olhos do Senhor, assim como Ele espera de mim e como Ele espera de você. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, para que eu possa orar por você. E se você tiver algo que você gostaria que orássemos, uma foto de um ente querido, uma chave, um documento, um currículo, uma carteira de trabalho, uma carteira de motorista, segura nas tuas mãos, eleva os teus pensamentos aos céus. Eu vou te dar um tempo para que você pegue esse documento, pegue essa carteira, essa chave, para que a gente possa orar. Porque eu creio que o mesmo Deus que faz na minha vida é o mesmo Deus que está aí com você agora e vai fazer por você. Deus tem mudado situações na minha vida, Deus tem transformado, e eu creio que Ele fará isso por você nesta tarde. Amém? Você está de posse deste documento, desta foto? Pegue sua roupa, pegue aquele roupa de um ente querido que está enfermo, que você pode levar para ele depois, uma fronha de travesseiro para alguém que anda dormindo perturbado. E nós vamos orar agora. Feche os teus olhos, eleva o teu pensamento a Deus, porque neste momento o fogo no altar está aceso e Deus começa nesta hora a operar em teu favor. Grande, eterno e poderoso Pai, soberano Deus incomparável, aquele que guerreia por nós as grandes guerras, aquele que é juiz de todas as causas impossíveis. Papai querido, nesta hora, Senhor, eu quero pedir, envia os teus anjos, Pai, em cada um destes lares que agora, Senhor, está na mão desta pessoa que assiste essa live, seja uma fotografia, seja uma peça de roupa, seja, Papai querido, uma chave, Papai querido, uma foto, aquilo, Senhor, uma fronha de travesseiro, aquilo que faça lembrar, Senhor, esta pessoa que precisa desta oração. Eu quero te pedir agora, Senhor, vai entrando e visitando estas pessoas. Vai fazendo, Senhor, aí a tua obra, papai querido. Pai, eu te peço agora, vai libertando, vai quebrando, Senhor, algemas, vai quebrando todo o cativeiro, papai. Caia por terra, Senhor, toda obra maligna. Papai querido, caia por terra todo projeto lançado contra a vida desta pessoa, toda perturbação, palavras proferidas, Pai, e que deram liberalidade ao inferno. Nesta hora nós quebramos, nós anulamos, nós rejeitamos toda ação do mal contra esta vida. Papai querido, nós queremos declarar, Senhor, que nesta tarde todo ferrolho, papai querido, seja aberto. Toda porta fechada, Senhor, seja escancarada. Papai, os teus filhos precisam de uma oportunidade. Oh, papai querido, vai trabalhando, Deus, nestes currículos. Vai trabalhando nessas carteiras de trabalho, Pai. Libera, Pai, portas de emprego para os teus filhos. Traz de volta, Senhor, aquilo que os teus filhos perderam. Aquilo que o diabo roubou. Pai, nós sabemos que o Senhor tem poder de restaurar. Porta que o Senhor abre ninguém fecha, papai querido. E sabemos que quando o Senhor fecha uma porta, o Senhor tem poder para abrir outra maior. Deus, ainda em nome de Jesus, eu quero te apresentar, Senhor, essas pessoas que estão com enfermidade. Deus, eu sei que Tu és o médico dos médicos, Tu és aquele que pode agora entrar nas UTIs, vai visitando, Deus amado, Deus querido, que todo aparelho, Senhor, seja monitorado por Ti. Papai querido, que no soro corra do Teu sangue, que nos traz vida e vida em abundância. Deus amado, Deus querido, vai trabalhando, Pai, que não haja, Deus amado, nesta tarde, uma pessoa enferma só se quer que não receba um toque Teu, Pai, para a glória do Teu nome, que o Teu nome seja glorificado, que nós possamos, Senhor Deus, ver testemunhos daquilo que o Senhor fez.
Papai querido, que toda dor cesse agora, Pai, vai trabalhando. Tudo aquilo que tem oprimido os teus filhos, Senhor. Toda depressão e opressão eu repreendo em nome de Jesus. E nesta tarde, Senhor, eu quero te pedir, acampa os teus anjos guerreiros ao redor dos teus filhos, Pai. Que estes lares sejam abençoados, guardados por ti. Que toda provisão, Senhor, chegue à mesa dos teus filhos. Seja lá como for, Senhor, começa a movimentar os teus anjos agora. Eu não sei de onde virá, mas eu sei que o Senhor é Deus que pode prover. Então faça agora, Pai, para a honra, para a glória e para o louvor do teu santo nome. E desde já nós te agradecemos porque cremos, Pai, na tua vitória, no teu poder e na tua ação sobre as nossas vidas. Visita, Pai, pessoas de longe. A Alda, Senhor, que está em outra cidade. Visita, Senhor, a Beth, que está lá em Foz do Iguaçu, papai querido. Vai visitando a família dela, Pai, porque o Senhor é o Deus de perto e o Deus de longe. O mesmo que faz em todo e qualquer lugar, eu creio. Aonde estiver pessoas, Pai, fora da região de Campinas, dentro do estado de São Paulo, fora do Brasil, que o Senhor venha alcançar agora nesta tarde, Pai. E que o teu nome seja glorificado em todo tempo, Pai, porque tu és bom. Tu és fiel e a tua palavra diz que tudo que vem de ti é bom, é perfeito e é agradável. E nós te louvamos, Senhor, recebendo de ti a paz no nosso coração. Aceitamos o teu processo sobre a nossa vida e queremos declarar, Pai, que nós estamos aqui dispostos a ficar no fogo, sermos provados e aprovados por ti, como servos e servas do Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço agora, Pai, e sempre. Amém. Amém, amados. Amém, queridas. Em nome de Jesus, se você tem algum pedido de oração, você pode deixar. Essa live vai ficar salva no meu Face. Então, compartilha com um amigo que você precisa ouvir, que está passando por uma prova, que está passando por uma luta, por um fogo difícil. Às vezes, perder um ente querido. Querido, multiplica porque Deus tem grandes coisas a fazer e eu creio que nesta tarde Ele falou comigo, assim como falou com você. Um grande beijo para todas, fiquem na paz, amadas irmãs do grupo de oração do DIC 5, as minhas amigas, clientes que estão entrando. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês e multiplique em forma sacudida, recalcada e transbordante. Amém? Um grande beijo e até segunda-feira. Fiquem com Deus.